Tudo bem? Tudo bem? Vou pedir licença a vocês para reiniciar aqui no YouTube esta transmissão, porque este que vos fala por vezes, talvez por distração, não consegue fazer 100% sempre. Tudo que manda o figurino dá retomar ou finalizar. Vamos lá. Eu não estou conseguindo abrir a transmissão no YouTube. Não vou botar a culpa no YouTube não, tá, gente? Eu não tenho porquê fingir a minha incompetência para lidar com esta bagaça. Então, não é isso. Aí você bota transmitir ao vivo, o que acontece? O pessoal já reparou que eu estou pertinho das plantas. Tem explicação para isso. Vocês estão achando o quê? Agora eu quero cancelar a transmissão anterior. Quero encerrar, porque ela já começou toda torta. Finalizar. Eu vou dar mais 1 minuto para isso, senão eu vou pedir para o povo do YouTube migrar para Instagram e vou ter que salvar hoje no Instagram, se eu não conseguir fazer o YouTube. E assim caminha a vida, lá vamos nós. Meu Deus do céu, por que isto está acontecendo? Amém. Não vai dar, que pena, não estou conseguindo botar aqui. Mr. Anderson, então, hoje vai ser diferente. O povo... então não vai dar aqui, Começou a transmissão torta, mas eu não quero a transmissão torta, não. Vou tentar... Povo do YouTube, estou aparecendo aqui para vocês apenas irem para o Instagram hoje pedindo desculpas, porque deu pau aqui no sistema. Resumindo, é disso que se trata, tá bom? Ok. Fechou. Tudo bem, pessoas? Tudo bem, meus amigos? Então, deixa eu dizer uma coisa. É impressionante, né? Eu estou com dados, teve uma matéria que eu fiz ontem no Jornal Nacional, que foi sobre mudanças no padrão de chuva no Brasil. Vocês sabem que a gente gosta muito desse papo de ciência climática. E quando a gente tem uma boa apuração dos dados, isso faz toda a diferença para confirmar o que a gente tem dito por aí. Ou seja, que a situação inspira cuidados, que a gente precisa fazer a nossa parte o mais rápido possível. E sem prestar atenção no que diz a ciência, tudo fica mais difícil. Já eu vou comentar aqui os dados que a gente veiculou ontem nessa reportagem e que diz respeito a vocês e eu nesse país. A gente precisa saber o que está acontecendo para se proteger de cenários que eventualmente são hostis a nós e que são passíveis de solução. A gente pode reduzir riscos patrimoniais e principalmente risco de vida. Depende de nós. Eu sempre digo isso, depende de nós. Não existe um determinismo fatalista. Vai acabar. Não tem jeito. Não há solução. Claro que há solução. A gente precisa querer a solução. E a gente precisa lutar por ela. Porque Deus delega, Deus terceiriza. E vocês viram que eu estou de casaquinho aqui porque está frio. Hoje está frio. Vamos de minutos de sabedoria abrindo os trabalhos. Trazendo aquele alinhamento, aquela possibilidade da gente ajustar a frequência e buscar a melhor sintonia. É disso que se trata. Povo do YouTube que estiver chegando, esteja bem-vindo, que o YouTube hoje não deu certo. Então vamos lá? Que eu seja hoje uma ferramenta útil, um instrumento adequado, um meio bem sintonizado com os amigos invisíveis que possam nos ajudar a escolher uma página para
o estudo dessa manhã. Onde vamos abrir? Aonde? Opa! 84. Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Nossa, eu estou arrepiado porque isso tem a ver com a pergunta da internet que a gente fez no Stories ontem. Acho que tem um link aqui. Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer, e você estará se tornando perfeito, como o Pai Celestial que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Eu, sinceramente, preciso fazer aqui uma ressalva. Lendo as mensagens de Pastorino já há tanto tempo, eu vou depreender que há 60 anos atrás ele foi mestre nessa tarefa, o cuidado de organizar essas pílulas de sabedoria, procurando gerar motivação, procurando encorajar as pessoas a terem uma determinada atitude ou predisposição diante da vida. Naquela época não se falava em felicidade tóxica, que eu saiba. É uma expressão nova. E a felicidade tóxica, ela vai numa direção que não é o propósito da mensagem do Pastorino, de que a gente deve, diante da vida, ter sempre sorrisos, sempre bom humor, sempre de bem com a vida, sempre luminoso. Só que não, a gente ainda não alcançou, e claro que Pastorino sabe disso, sabia disso, esse patamar. Então é preciso fazer a leitura correta, porque haverá os críticos que dirão, procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer, e você estará se tornando perfeito. Pastorino aponta um caminho, uma rota. Procure fazer. Mas há quem, por vezes, por isso que eu estou fazendo aqui a minha digressão nesses termos, tome ao pé da letra o que está sendo sugerido e force a própria natureza, impondo-se um padrão de conduta que é ético, que é justo, que é adequado do ponto de vista, digamos, de uma perfeição. Só que nós não estamos ainda, nesse planeta, a maioria absoluta de nós com certeza, prontos para sustentar um comportamento em nível de excelência, aonde amar a tudo e a todos o tempo todo seja algo consistente e verdadeiro. E aí quando a gente falha, porque a gente falha, e aí quando a gente manifesta imperfeição, porque a gente é imperfeito, a resposta que muitos de nós damos é a pior possível, tipo assim, fracassei, falhei, não consegui amar a tudo e a todos, não consegui fazer o que a mensagem sugeriu. Mas não é para você se culpar. Eu já escrevi sobre isso. Assim, a coragem de ser imperfeito, de você não se iludir, de você ser quem você é. Ah, mas aí eu sei que eu falhei. Ok, seja bem-vindo ao clube, que é numeroso. Nós erramos todo dia. Erros mais simples, talvez erros um pouco mais graves. E a questão não é sistematizar o erro, não é banalizar o erro. A questão é como, diante do erro, eu me posiciono e me comporto. Não baixar a guarda, aprender com os erros, ter o cuidado de não repetir os erros, ter essa disciplina de seguir em frente, procurando se modificar, se ajustar, aquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima. É do que se trata. Percebe? Quer dizer, eu penso que todos nós moramos numa casa, ou estamos de aluguel numa casa.
Você não vai dizer que a tua casa é perfeita. Você sempre vai reparar, quando a gente é bom observador, ele vai dizer, poxa, queria ter tempo ou dinheiro para fazer uma reforma, mudando aquilo ali, pintando aquilo ali, mudando aquilo ali. Sempre haverá um porém. Só que aquela casa pode ser a melhor casa do mundo para você, é o teu cantinho no universo. Você está dizendo, cara, não é uma casa perfeita, mas é a casa onde eu estou, é o meu lar. É aqui que eu estou tentando fazer do meu cafofo, o cafofo mais gostoso, mais confortável, mais acolhedor, mais seguro possível. Entende o que eu digo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Quando o Pastorino diz, mantenha elevado o seu otimismo na vida, quem possui o coração cheio de amor nada teme, arrosta todos os vendavais da vida com um sorriso nos lábios. Isso é lindo. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer, e você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. A mensagem está corretíssima. O entendimento que muitos podem fazer dela é que pode precipitar erros lamentáveis. Esse é o ponto. É apenas uma opinião. E quando a gente abre ao acaso o livrinho, um livro de mensagens, e a gente reflete, a gente tira algumas conclusões, essas reflexões ou essas conclusões, elas são suas. Se outra pessoa tem outra reflexão e outra conclusão, essa outra reflexão ou conclusão não é melhor nem pior do que a sua. É outro olhar, outro ponto de vista, outra sensibilidade. O papel dessas mensagens de sabedoria é burilar um sentimento e uma compreensão da realidade. É por isso que a gente, há mais de 5 anos já, gente, né? Estamos aqui exercitando juntos, porque eu abro ao acaso, é um exercício para mim, essa capacidade de refletir. É um pensamento filosófico e isso é muito útil, muito importante. É uma ferramenta evolutiva fantástica. Recomendo a todos vocês, independentemente de vocês acreditarem ou não em Deus, de terem uma linha de fé religiosa ou não. Mas esses exercícios de reflexão a partir de mensagens têm o seu valor, têm o seu lugar. Recomendando livro. Eu fico feliz quando recomendo livro de pessoas que eu respeito e sou amiga. Uma pessoa amiga de alguém que faz a diferença no campo em que atua. Eu estou falando do Dr. Paulo César Frutuoso, Justiça e Ectoplasma. O Dr. Frutuoso eu reencontrei no último sábado no Lar de Frei Luiz, aniversário da instituição. Aliás, um beijo para todos os amigos e amigas do Lar de Frei Luiz, uma instituição que de fato faz a diferença no atendimento e no socorro a pessoas que precisam de ajuda, de auxílio, material ou espiritual. Um formigueiro de médiuns e frequentadores, a mini cidade do amor, lá na Boiúna, em Jacarepaguá. Há 25 anos eu sou convidado para lá estar e tenho muitos amigos e muita gratidão pelo Lar de Frei Luiz. E lá conheci o Dr. Paulo. Dr. Paulo, que é médico, né? É cirurgião, ligado à área da cancerologia, tem um currículo extenso, eu não vou ler todo o currículo dele. Ele desde 1978 está também no Lar de Frei Luiz, onde o pai dele, já desencarnado, era um médium de efeitos físicos espetacular. E ele vivenciando a medicina, exercitando como até hoje o faz, no Pedro Ernesto da UERJ, né, no hospital, e como professor e cirurgião, e a medicina espiritual, testemunhando por décadas, aproximadamente 50 anos,
as materializações e a medicina operada a partir da outra dimensão. E ele teve autorização, vou resumir aqui, ele teve autorização para reportar aos pares médicos, o conhecimento que ele construiu. Eu estou de casaco, mas estou com o pé no chão, ninguém merece. O que ele estava vendo, aferindo, testemunhando, que é algo incrível, de você tentar mostrar para os pares da medicina da terra, da medicina formal, o que você está testemunhando e vendo na medicina espiritual. Portanto, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho do Dr. Paulo Frutuoso, porque ele teve a coragem, em primeiro lugar, de se lançar no mundo, não é só no Brasil. Ele faz palestras sobre essa face oculta da medicina, como é o nome de um dos livros dele. São 10 livros até agora, um deles eu tive o prazer e a honra de prefaciar. Ele fala para plateias de vários lugares do planeta, invariavelmente repletas de profissionais de saúde curiosos para ver o que aquele médico do Brasil... Dona Nádia, muito obrigado. Dona Nádia trouxe o chinelinho, muito obrigado. Vamos lá. E ele tem sido muito bem sucedido ao reportar os fenômenos espirituais ligados à área da saúde para médicos que têm uma formação robusta na área da medicina mais tradicional da Terra. E aí, meus amigos, nós temos algo fantástico. Eu fiz uma live durante a pandemia com o Dr. Paulo Frutuoso, está com mais de 1 milhão de visualizações, o povo ligadaço nas experiências que ele reporta. Então, mais um livro chegando. Me lembro dele no encontro, a Fátima Bernardes apresentava nas manhãs um programa dela, né? Encontro com Fátima, né? E aí, eu falei para ele, rapaz, aquele momento da entrevista foi legal, particularmente, por quê? A Fátima Bernardes perguntou para o Dr. Paulo assim, você realmente acredita que essa promoção da saúde se dê a partir do plano espiritual? Foi uma pergunta, eu me lembro do você acredita? Aí ela encaixou uma informação. Aí o Dr. Paulo sério, cara, olhando para ela assim, segurando o microfone. Não, eu não acredito, eu sei que é assim. Sabe aquela coisa assertiva, que pode parecer para alguns um tanto arrogante? Nossa, que cara. Não, ele está ali sendo absolutamente fiel e sincero ao que ele viu, testemunhou, elaborou, testou, checou. Então ele não está para brincadeira ali, não. Eu acredito, acredita nada, ele viu, ele sabe, ele não é uma questão de crença. Ele viu as coisas acontecerem, não viu um dia só, ou uma semana só, são décadas. E aliando o que ele viu nas sessões de materialização do lar de Frei Luiz com o conhecimento médico. Então vamos combinar? Está aqui o livro novo, Justiça e Ectoplasmia. Nome certo, eu falei ectoplasma. Dr. Paulo César Frutuoso, editora Frei Luiz. Aê, doutor Frutuoso. Grande contrabaixista. A gente já combinou. Vamos fazer um som aí, como é que se chama? Uma jam session. Já pensou que barato? Fazer uma banda espírita, eu toco bateria, ele tocando baixo. Eu já sugeri até uma nova versão de Quanta Luz. Já fica aqui a dica, não precisa me dar crédito não. Já falei isso para uma banda jovem espírita da Baixada Fluminense. Quanta Luz é uma música bonita, assim. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Aí eu falei, gente, eu ouço essa música, me dá vontade de meter um reggae. Sabe aquela levada de reggae assim? Quanta luz nesse ambiente
descendo sobre cantando a alma, ando assim em prece, cantando a alma desce aos olhos de Jesus. Quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Fala sério, você não gostaria de ver uma música conhecida como essa por aí, na linha do reggae? Aí o povo fica lá, poxa, por que o número de espíritas no Brasil, segundo o IBGE, teria diminuído? Uma das razões é essa: a gente pode trabalhar com arte, com música, fazendo releituras, inovações. Então, por favor, quem tem aí grupo musical ligado a movimento espírita, experimenta, depois me manda o áudio. Se ficar legal, assim, bacana, eu ponho aqui nas minhas redes sociais. Olha aí, pessoal, falei que dava para fazer. Dá para fazer muita coisa. Nem vou aqui ousar dar outros ritmos. Você pode fazer samba espírita, cara. Eu não vou fazer aqui. Deixa pra lá. Não é o propósito de hoje. Mas eu adoro. Quanta luz com reggae, cara. Eu ainda vou tocar. Ei, Frutuoso, vamos mandar essa, hein? Primeiro encontro musical que tiver espírita, né? Um evento espírita. Tem lá musiquinha. A gente pede lá, dá licença, a gente pode mandar um sonzinho aqui? Vamos nós dois, baixo e batera. É que é legal ter reggaezinho, é a guitarra fazendo o contratempo, né? Acho sensacional. E reggae é paz, tá, cara? Você pega lá a cultura rasta, fari. Você pega lá a cultura rasta e pega a biografia do Bob Marley. O pessoal só lembra que ele fumava maconha para burro. Cuidado para não julgar as pessoas precipitadamente. Veja uma postura assim muito corajosa dele em favor da paz no país dele, a Jamaica, onde ele sofreu um atentado, pregando a paz. Sério mesmo. A cultura reggae. Vamos lá. Simbora. Aí a gente fica aqui cantarolando, falando das coisas, a gente se perde um pouco, mas eu não deixei aqui de ter a noção do roteiro. Nesse momento em que a gente faz aqui uma sugestão de reflexão. Vocês se lembram quando a gente teve o acirramento da guerra no Oriente Médio, com Israel atacando o Irã respondendo Israel, Estados Unidos bombardeando centrais nucleares de Israel? Você se lembra disso? E quem que a gente pediu aqui? Prece. Vamos rezar. Eu trabalhei muito esse tempo. E estou todo dia, e não é de agora, endereçando no momento da prece meus pensamentos assim para o desarme dos senhores das guerras, assim, que esses homens violentos, brutos, que tentam resolver apenas pela força questões que deveriam ser contempladas com o exercício de um diálogo mais sensível. Onde eu quero chegar? Vocês se lembram a quantidade de gente que disse assim: o mundo vai acabar, agora não tem jeito. Meteu o Irã na guerra, babau. Pois bem, não é que a situação seja de paz absoluta, longe disso. Mas os bombardeios cessaram. Israel não ataca mais o Irã, e não é porque não queira, porque os Estados Unidos, daquele acelerado do Trump, percebeu o risco. Falou: não quero mais esse enfrentamento, e impôs praticamente um cessar-fogo. Eu não vou dizer que isso se deu ao poder da prece, mas eu quero afirmar que a prece certamente endossou, corroborou, fortaleceu todos os esforços, que não foram poucos, no sentido de tentar um armistício num barril de pólvora chamado Oriente Médio
no enfrentamento entre Irã e Israel. Prece no mundo inteiro. O Papa está pedindo para... Esse Papa Leão XIV, o tempo todo está pedindo. São várias os grupos, as correntes religiosas, ou as correntes de fé que estão se irmanando, dizendo assim, vamos rezar. Se eu não consigo entrar no circuito para tentar interromper um conflito, eu vou rezar. Então vamos manter a prece agora mais uma vez, ou ainda mais forte, em direção a Gaza. Porque não faz sentido o próprio governo de Israel reconhecer que existem militares atirando nos palestinos que estão indo buscar comida. Israel proíbe o acesso de jornalistas aonde essas coisas estão acontecendo. Já foram assassinados 200 jornalistas palestinos em Gaza. Os grupos humanitários como Fraternidade Sem Fronteira, Cruz Vermelha, não estão mais lá, até onde eu sei, institucionalmente, porque eles não... já bombardearam ambulância a rodo. Não respeitam esses acordos internacionais. Então não é possível, gente. Porque agora o acelerado do Trump está exigindo um cessar-fogo em Gaza. Essa mortandade de civis tem que cessar. É um absurdo completo. Eu não sei se o governo de Israel atina para as consequências disso sobre os judeus. Porque o antissemitismo cresce na proporção em que se percebe que o governo de Israel não consegue, não quer interromper o massacre de civis na Palestina, naquela área. A gente fala muito de Gaza, mas nos territórios, na Cisjordânia, onde deveria ter palestinos, os colonos judeus radicalizados, o segmento mais extremista, avança afrontando direitos dos palestinos na Cisjordânia. Assim, esse ódio visceral que tem justificado uma violência, uma barbárie, um massacre de civis palestinos tem que cessar. Tem que cessar. Ah, André, mas tem o Hamas. Gente, assim, o Hamas é um grupo terrorista que precisa ser eliminado. Não ao custo do massacre de mais de 50 mil civis em Gaza. Esse é o ponto, cara. É uma opinião. É uma opinião. Me perdoem se eu me estendi mais do que eu deveria nesse ponto. Eu estou pedindo prece. Reforcem as vibrações, o endereçamento do pensamento mais luminoso, mais sincero. Foca nos espíritos de luz puros que estão acompanhando, sempre com esse cuidado de não interferir naquilo que diz respeito às escolhas soberanas que cada um de nós faça nesse plano, mas há limites para a violência. E quanto mais preces a gente endereçar, melhores as condições de se corrigir o rumo dos acontecimentos. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos lá. Seguindo em frente. Agora eu tô com a musiquinha na cabeça. Isso aí pra mim, cara, essa música, quando eu comecei a brincar na minha cabeça de transformar em reggae, quanta luz, eu falei, Jesus, essa música tá pronta. Tá pronta. Vamos lá. Mr. Anderson, direto do Planalto da Borborema, em Campina Grande, assolada pela hipnose coletiva das festas juninas, que são um arraso. Campina Grande e Caruaru. Vamos lá. A pergunta feita no story do Instagram ontem foi: dá para ser idealista ou isso é bobagem? Dá para a gente ser idealista ou isso é bobagem?
Eu nem fiz uma consulta ao oráculo virtual aqui sobre qual seria o conceito de idealista. Eu tenho o meu, deixa eu ver se bate com o da inteligência artificial. Amém. O que é ser idealista? Ó oráculo, responda-me, o que é ser? Ser idealista significa acreditar em ideais elevados e nobres, buscando realizar uma visão de mundo positiva e aperfeiçoada, muitas vezes com foco em valores e princípios. Bela definição criada pela inteligência artificial. Vamos lá. O que diz? Aí vocês mandaram questões. Mr. Anderson selecionou 6 amigos aqui do Papo das 9. Mr. Anderson, você sabe que quando eu ando por aí, tem gente que diz assim, Mr. Anderson, nunca põe a minha pergunta lá. Ó, povo marca, hein? Vamos pegar repertório aí. Tainá Recan. Ter um ideal é seguir o plano ou usar o livre-arbítrio? É uma boa pergunta, filosoficamente falando. Quando você fala seguir o plano, ponto, eu estou supondo que é o destino, né? Aquilo que já está mais ou menos colocado como o eixo gravitacional da nossa existência. Aquilo que está posto e que é só empurrar a bola para o gol. Na verdade, quando a gente fala, quando você pergunta, ter um ideal é seguir o plano ou usar o livre-arbítrio? É preciso usar o livre-arbítrio para você sustentar o seu ideal. Não é fácil ter um ideal e ser fiel ao seu ideal. Isso vai requerer, por vezes, até muita coragem. As circunstâncias podem não favorecer o seu idealismo. Podem, e normalmente chamam o idealista de inocente, tolo. Há situações humilhantes, às vezes, para quem é idealista, né? E as críticas ao idealismo do outro, por vezes decorrem de uma inveja. Porque as pessoas idealistas, elas são pessoas que a gente fazem bem ao coletivo, né? Uma pessoa idealista é uma pessoa que normalmente está enxergando o que os outros não enxergam, está perseguindo objetivos que os outros não têm, por ideal. Então, nesse sentido, eu penso que cada minuto de existência, cada escolha que você faz na vida, vai determinar um posicionamento mais próximo ou distante do teu ideal, se você tiver o ideal. Eu acho que tem muito a ver com escolha. Respondendo a sua pergunta, livre-arbítrio é a chave para a compreensão do quanto você de fato é idealista ou não. O idealismo não está posto, ele é a cada momento reforçado a partir das escolhas que você faz. Não é uma declaração, eu sou idealista. Isso não vale nada. O idealismo de fato se manifesta a partir de posicionamentos, não do que você acha de você. É o do que você realmente pratica, faz. Na minha opinião. Tá bom? Tainá. João Ares, Belém do Pará. São nas atitudes que ocorrem as mudanças e não nas ideias, é isso? Olha, João, as ideias são os berçários das atitudes, né? Não dá pra gente ignorar a força de um pensamento. O pensamento é a matriz da ação, certo? Quer dizer, por vezes, as ações mais importantes da vida têm origem num burilamento das ideias. Você vai fortalecendo dentro de você um posicionamento, você vai criando uma couraça que vai blindar essa ideia matriz e vai sustentar uma estratégia que você assumiu perante você mesmo e os outros. Mas eu entendi o que você falou, não é na teoria, né? Você ficar lá, pois é, eu sou isso, eu penso aquilo, eu acho aquilo outro.
Tem uma hora que a pessoa pode perguntar assim, você fala muito, né? Eu quero saber como é que está aí a coerência entre o que você fala e o que você faz. A palavra coerência é chave para a gente identificar os grandes idealistas, né? Outro dia a gente fez um estudo sobre o ativismo. Eu acho o ativismo, o ativista, ele é o idealismo em ação. Quem é o ativista? O ativista é o cara que está colocando em prática o que ele pensa, o que ele sente. Ele age de conformidade com o que ele pensa e com o que ele sente. É o ativista. Ana Macedo, Natal, Rio Grande do Norte. Ser idealista é estar aberto ao novo ou preso ao passado? Olha, é engraçado que você, já na pergunta, manifesta uma opinião sobre o que é estar aberto ao novo, isso soa bem, preso ao passado. Ninguém gosta da prisão de nada, né? Já traz uma conotação negativa. Aberto ao novo é uma condição de vida. Para os espíritas é uma condição fundamental, porque não é possível evoluir, e evolução é uma palavra-chave na cosmovisão espírita, sem a gente avançar. E não é possível avançar sem a gente se modificar. Então, o novo faz parte do vocabulário de quem está ligado na importância da evolução. Eu não posso evoluir estando refém de convicções imutáveis que ficam me aprisionando e me impedindo de perceber eventuais outras possibilidades. Eu posso me manter convicto das coisas que eu acredito hoje. Desde que, penso eu, você não esteja blindado à checagem, à contemplação, à observação do que vai à volta. Porque evoluir é verbo auxiliar de mudar. Não é possível evoluir sem mudar. A gente precisa mudar para evoluir. Então a gente precisa estar aberto ao novo. Estar aberto ao novo é uma condição da natureza, sempre. Estar preso ao passado significa uma condição de imutabilidade. E você vira prisioneiro do que já aconteceu, e aquilo já deveria ficar fora do teu radar. O passado nos acompanha, a gente tem uma biografia, mas a gente não tem olhos na parte de trás da cabeça, a gente tem olhos na parte da frente. É para frente que se anda. A natureza poderia ter providenciado um olho aqui, desde que fosse importante estar sempre de olho no passado. Não. 2 olhos para enxergar o futuro, o que vem à frente, para onde que eu vou caminhar. Esse é o ponto, penso eu. Luiz Eustáquio pergunta, dá para viver sem ter um ideal? Ele é de Lavras, Minas Gerais. Luiz Eustáquio, dá para viver sem ter um ideal. É perfeitamente possível viver sem ter um ideal. Agora, vamos combinar, uma vida sem você ter um ideal é uma vida meio opaca, na minha opinião. Meio cinza. Não é uma... existe uma diferença entre viver e existir. Isso é bonito. Tem um texto que eu não sei se eu vou conseguir acessar, que fala exatamente sobre isso. Eu acho que se encaixa na resposta. Diferença entre viver e existir. Existir pode ser entendido como simplesmente estar presente. Uma condição biológica. As plantinhas atrás de mim aqui, elas existem. Agora, quando a gente fala de vida, viver, significa o uso da nossa consciência discricionária, realizar escolhas, participar ativamente dos rumos dessa existência. A existência em si mesma é uma condição biológica. A vida é mais. Viver vai além. Viver é mais. Então, o idealismo é possível quando a gente tem apreço pela vida. Quando a gente respeita a vida, quando a gente se posiciona na vida
com o ideal. Eu tenho uma bússola, eu tenho um objetivo. E esse objetivo é sustentado por princípios e valores. Eu sei o que eu quero. Tem uma música do Lulu que fala: eu sei o que eu quero e eu quero o que eu sei. É a gente ter propósito, né? O ideal é uma bússola. É uma bússola. E como é difícil a gente encontrar pessoas por aí que bancam a própria bússola, o que a bússola sinaliza, né? O que a bússola sinaliza. Tá bom, Luiz Eustáquio? É possível existir sem o ideal. Agora, viver, é sempre bom você ter o seu trilho, assim, eu sei o que eu quero da minha vida, ou pelo menos eu estou em busca dessa informação. Eu estou em busca. Marcos de Palmares, Pernambuco. Ser idealista não seria uma maneira de resistir diante de tanta desigualdade? Se o seu ideal passa pela utopia da igualdade, pelo idealismo que remete ao mundo menos desigual, sim, o seu idealismo é um idealismo que resiste a uma visão talvez prevalente de que é bom falar contra a desigualdade, mas praticar a igualdade é outra coisa. Então, eu penso que um mundo melhor e mais justo é uma linda ideologia. Um mundo sustentável é uma linda ideologia, ou um ideal, que a gente precisa, por coerência, se você profere, se você publicamente ou perante pessoas próximas, que é público, você não é privado, você abre para as outras pessoas. Eu sou assim, eu defendo o mundo assim, eu acho que o mundo deveria ser assim. Essa é a minha ideologia. A pergunta seguinte é: ok, e o que você está fazendo para que o seu ideal se materialize e que isso não seja apenas uma frase bonita, sabe, de comercial de margarina? Grace Baquim. Diante das incertezas da vida, é possível seguir um ideal sem se desviar dele? Bom, como eu disse já aqui, somos todos imperfeitos e nas nossas imperfeições, nós aqui e ali poderemos eventualmente nos desviar dos nossos ideais. A pergunta é: quando você se desvia por uma razão qualquer do seu ideal, você vai ficar batendo no seu peito: minha culpa, minha máxima culpa, eu falhei, eu fracassei? Não. Quando a gente fala que a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito, é a gente admitir as nossas limitações, não ficar justificando o tempo todo que por sermos imperfeitos não conseguimos seguir o nosso ideal. Isso é muito cretino, isso é muito desonesto, né? O escapismo, né? Sabe aquela pessoa que fica dizendo toda hora: eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não deve se abater diante de situações em que a gente constata que a autoimagem que a gente tinha de nós mesmos não se confirma. E que eu voltei a falhar, e eu achava que eu estava bem pronto para realizar um movimento nessa direção, mas na hora H não consegui. Não se abata, guarde essa informação, prepare-se para uma nova oportunidade. E quando ela surgir, que Deus lhe ampare e proteja para você realizar a escolha que for possível. Porque evolução é processo, não é automático, não é por decreto, é o dia a dia, é essa ruminância evolutiva. É algo que se processa com algum vagar. Agora, algumas mudanças estão prontas para eclodir. Eu acredito piamente nisso. Algumas experiências que a gente tem na atual encarnação, elas já encontram você maduro ou madura, pronta para deliberar de uma forma nova.
mas a gente pode refugar. Refugar é uma palavra que eu me lembro daquele cavalo brasileiro, Balouet de Rouet, que numa Olimpíada, na hora de dar o salto, se lembra dessa história? A prova de saltos, né, do cavalo lá. E estava o cavaleiro brasileiro, cavalo treinadinho, fazendo o circuito, pulando lá as barreiras, né? Colocam lá os obstáculos, o cavalo tem que pular. Aí teve um cavalo brasileiro que virou notícia, porque ele refugou, né? Refugou, ele travou, cara. Aqui eu não vou pular isso aqui não. Aí é instinto, não vou comparar o cavalo a gente diante das situações da vida. Aquele cavalo estava pronto para pular, ele foi treinado para pular. Quis o destino que naquele momento, por alguma razão, ele travou. Aí você vai fazer o quê? Vai açoitar o cavalo? Vai sacrificar o cavalo? Não. Vamos continuar treinando. Na próxima prova, você vai pular. Você vai pular. Você pode pular. Você foi treinado para pular. Tua musculatura, teu condicionamento permitem que você pule. Ele ali não quis pular, mas é um bicho, é um animal. Um bicho não é correto dizer. É um animal irracional, com rudimentos de inteligência, mas tem lá as questões dele, não quis pular. Pois bem, sem comparar a gente a um cavalo, mas o exemplo é bom, a gente pode travar em algum momento, estando pronto para dar o salto. Esse é o ponto. Eu sinceramente, não desejo isso para ninguém. Eu acho que a gente pode eventualmente travar quando a gente não se percebe maduro ou pronto o suficiente para realizar aquele movimento. Agora, quando a gente, por covardia, por um excesso de zelo, uma hesitação que não tem o amparo da autoconfiança que você construiu para realizar aquele movimento. Eu não desejo isso para mim, não desejo para ninguém. Na hora que você está pronto para dar o salto, salte. Quando você se percebe pronto para dar uma guinada, de maneira assertiva e consciente, numa direção que eventualmente os outros não estão compreendendo, não estão aceitando, não estão digerindo. O problema é dos outros. Você está pronto? Go! Vá. Vá. Segura na mão de Deus e vai. Aliás, é outra música que dá um reggae legal, hein? Na mão de Deus e vai. Simbora. Segura, meu povo. Adelante, adelante e arriba, cabrón. Adelante e arriba, cabrón. Dona Cláudia não está por aqui para dizer que cabrón às vezes é uma palavra muito feia, mas como eu já disse aqui, estive com ela no México 2 vezes. 2 vezes. E numa das vezes, da primeira vez, eu já perguntei para o motorista lá, de táxi ou aplicativo, não me lembro. Perguntei assim: vem cá, cabrón, quando se usa aqui é palavrão, aí a Cláudia toda preocupada assim. Não. Aí ele falou: depende. Depende do contexto. Você pode falar de uma forma que revela uma intimidade com a pessoa. Cabrón! Que pata, cabrón! Ou pode ser uma coisa meio ofensiva, dependendo do contexto também. Tá bom, cabrón? Que pata, cabrón! Adelante, arriba! Mr. Anderson, cabrón! Vamos lá. Ellen Borges não diz onde é. Como sensibilizar as pessoas sobre a importância de mudanças de hábitos? Cansada e desistindo. Eu tenho muito cuidado assim com esse tipo de questão. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está do lado certo, né? Se diz assim: cara, eu estou do lado certo. Essa pessoa, por exemplo, está se consumindo com cigarro. Começou a ter problema de saúde por causa do tabagismo. Então eu vou lá e tento mudar o hábito dela. Eu entendo isso. Aí você diz, cansado e desistindo. Eu também entendo isso, mas vamos lá. Eu acabei de falar aqui que evolução é um processo que tem um time, um tempo, que não é, em boa parte dos casos,
Uma encarnação não é o suficiente, às vezes, para a pessoa realizar uma correção de rumo diante de uma situação que todo mundo está dizendo que ela está indo para o lugar errado, ela está fazendo a coisa errada, ela está se prejudicando, ela está consumindo a própria saúde. E a pessoa continua naquela toada. Aí você vai dizer, estou cansado e quase desistindo. Olha, talvez não seja mau negócio você acentuar para a pessoa, eu já disse que você está fazendo uma escolha que não te ajuda. Eu não vou mais ficar no teu pé. Faça do jeito que você quiser. Mas sabe que do lado de cá, eu não tô vendo com bons olhos as escolhas que você está fazendo. É uma estratégia. Né? Principalmente quando o outro é maior de idade, tem autonomia. Porque quando é criança ou menor de idade, você tem, perante a lei, eu diria o dever, né? Nem o direito de educar, instruir e usar ferramentas eventualmente mais duras, que não é... Veja, o que é ferramenta mais dura? Você pode falar assim, está de castigo. Eu não sou um adepto da aplicação de castigo. É uma palavra feia, mas você pode dizer assim, suspendi teu celular. Se a pessoa já tem, né, 17 anos, então, olha, esse celular aí eu não vou mais pagar, não. Tô tirando esse celular de você aí. Você não vai ter mais o tempo que você usa todo dia nas redes sociais, se tiver rede social. Você dá uma puxada, diz assim, eu não estou gostando, isso não está legal, as notas na escola não estão boas, eu soube que você está fazendo isso não é legal. Você vai recorrer a expedientes que normalmente não são aplicáveis a quem é maior de idade, que já tem uma autonomia legal. Não é fácil, mas toca a vida. E Ellen, só para contextualizar, às vezes a gente diz assim, o que eu fiz para merecer ter perto de mim uma pessoa que está no caminho errado, está com hábitos que não são legais, etc. Cuidado com a pergunta que você faz, porque eventualmente em desdobramento, seu guia espiritual ou algum mentor pode aparecer e dizer, você quer mesmo saber? Porque o acaso não existe, especialmente nos laços de família. Já trabalhamos esse assunto domingo passado. Vai lá, Ellen. Dá uma olhada. Quem são nossos familiares? Quem são nossos parentes? O que a gente está fazendo nessa vida tão pertinho de gente que a gente ama? Que legal ter gente por perto que a gente adora e, por vezes, gente por perto que a gente não confia, não quer perto, não simpatiza. E, por vezes, odeia. E por vezes há o cometimento de crimes em família. Então cuidado quando você pergunta assim, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Cuidado com o que você pergunta. Você pode ter a resposta. E talvez não esteja pronta para a resposta. Esse é o ponto. Adriana Correia, Rio Grande do Sul, ainda vulnerável à chuva. Nossa, gente, que horror. No teu sentir, as intempéries da vida nos tornam mais musculosos espiritualmente, psíquica e psicologicamente? Ser realista e ser levinho é possível? Gratidão. Olha, as intempéries da vida podem ser entendidas como nutrientes para o teu espírito, no sentido de elevar o coeficiente de compreensão da razão pela qual isso acontece. Entretanto, também pode ocorrer que as intempéries da vida tornem a pessoa revoltada, magoada, amargurada, ou seja, ela pode desperdiçar as oportunidades de ressignificar a dor e o sofrimento que lhe ocorrem. É a minha opinião. Quanto a ser realista e ser levinho, é possível? É possível. Claro que é possível. Ser realista significa, do ponto de vista de uma visão... Veja, não acho que haja uma conexão com humor e com leveza. A capacidade de você ter uma percepção acurada da realidade. Aliás, é uma palavra filosoficamente complicada, né? O que é real?
porque remete ao que é verdadeiro. E a verdade é um assuntaço no campo filosófico, porque cada um de nós supõe ter o domínio da verdade, mas na verdade nós teríamos no máximo um ponto de vista sobre o que se convencionou chamar a verdade. A gente tem que ter essa humildade. E eu acho que é possível compatibilizar, é necessário, viu, minha amiga Adriana? É necessário que a gente tenha humor, graça, leveza, por mais difícil que seja o momento ou as circunstâncias da vida, né? O humor nos salva, o humor nos redime. A leveza é uma condição importante para a gente atravessar as intempéries mencionadas por você, penso eu. Alexandre Foguete, bom dia. Eles, no plano espiritual, podem ajudar os médicos que estão trabalhando nos hospitais em Gaza? Olha, quando você lê o Dr. Paulo César Frutuoso, você não tem dúvida alguma de que o plano espiritual não apenas em Gaza, em qualquer unidade de saúde onde haja um tratamento, uma intervenção cirúrgica, há a cumplicidade do plano espiritual. Aí você vai lembrar, mas tem erro médico. Tem médico que assedia paciente. Isso não significa que o plano espiritual não esteja presente. Eventualmente, dadas as condições de merecimento colocadas ali entre os personagens, impedindo a ocorrência de atrocidades. Ou, no caso de uma cirurgia muito delicada, uma intuição benfazeja sobre qual rota, diante de uma situação que exige a intervenção rápida. Você não tem tempo de fazer uma ampla consulta aos pares. E agora, pintou um sangramento, encontrei aqui outra coisa que o exame não acusou, vou ter que tomar uma decisão. O que o Dr. Frutuoso diz com todas as letras é: nunca estamos sós, especialmente no socorro médico a quem necessita. É muito bonita a visão dele, enquanto médico da Terra, antenado com a medicina espiritual sobre esse assunto. Tá bom? É bem interessante. E Gaza, por várias razões, penso eu, é interessante a gente pensar como se dá no plano espiritual a assistência a quem está passando por esse terror que ocorre em Gaza. Um médico brasileiro do Fraternidade, do Médicos Sem Fronteira, relatou a experiência dele em Gaza, relativamente recente. Ele falou: eu já estive no Iêmen no Sul, eu já estive no Iraque, eu já estive em zonas de guerra no mundo inteiro. Eu nunca vi o que está acontecendo em Gaza, eu nunca passei por nada parecido. É muito pior do que vocês estão mostrando. Eu fiquei com isso guardado na minha cabeça, em sendo muito pior do que a gente tem testemunhado. É mais um motivo para a gente sintonizar com as forças do bem. Eu vou encerrar hoje com uma prece. Quem quiser me acompanha, por favor. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos Espíritos amigos que nos ajudem e nos assistem sempre, Senhor, pedimos encarecidamente a intervenção do alto, para que se dê a interrupção imediata dos conflitos armados na Terra e que as populações mais vulneráveis, especialmente civis inocentes, mulheres, crianças, que não estão tendo a chance de se alimentar adequadamente, de ter acesso à assistência médica minimamente responsável, que não estão conseguindo ingerir água de qualidade, que sofrem com bombardeios intermitentes, que a população civil de Gaza, bem como os reféns israelenses que o Hamas deixa já há tanto tempo sob a guarda desse grupo terrorista, que todos os que padecem pela ação violenta, truculenta, bárbara, cruel, desses agentes das sombras, que eles sejam o alvo dos nossos pedidos de intervenção imediata, que se cesse a barbárie, que se cessem os assassinatos,
os massacres. Que a paz, de fato, venha a acontecer o mais rapidamente possível, porque a quantidade de pessoas famélicas, desnutridas, desidratadas, feridas e sem socorro, que necessitam de uma intervenção urgente, só cresce. Ajuda, ampara e protege, Pai, os desassistidos aonde eles estiverem, que especialmente essa população que vem sendo alvo de uma truculência desigual e bárbara por tanto tempo, também seja alcançada pela nossa prece. Que assim seja. Hoje não tivemos a transmissão pelo YouTube por problemas técnicos. Na falta de uma explicação, eu vou chamar assim. Portanto, hoje, excepcionalmente, deixarei aqui no Instagram a nossa live. E depois ela será transplantada do Instagram para o YouTube como deve ser. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até sexta, se Deus quiser.